Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. A questão da prece é uma questão que nos interessa de uma maneira muito particular. E isto devido ao fato de que muitas vezes nós não entendemos bem o que significa a prece e nós não entendemos a importância que ela pode ter. Orar é entrar em comunhão, em comunicação com as esferas superiores da vida. Então, no momento em que nós oramos, nós nos colocamos mentalmente, emocionalmente e pelos nossos sentimentos, nós nos colocamos em comunhão com as esferas superiores da vida. E isso pode ter efeitos extremamente positivos sobre a nossa vida. Então, uma vez que nós compreendamos que a oração é essa comunicação, é essa comunhão, note bem que comunhão, o termo comunhão não é necessariamente igual a comunicação. Comunhão pressupõe comunicação, mas comunhão, comungar, é ter um nível de comunicação que vai a um nível profundo de sentimento e de emoção. E de pensamento também. É você ter afinidade, é você ter os mesmos valores, é você adotar a mesma postura de vida, a mesma visão de vida, e pode ir além disso ainda, se nós formos mais profundamente na análise do termo. Então, orar é provavelmente uma das atividades espirituais da maior importância na nossa vida. E Allan Kardec, desde os tempos da Revista Espírita, ele já havia notado os efeitos práticos da prece. Ele já havia notado que pessoas por quem nós oramos têm uma melhora na saúde, têm uma melhora no estado de ânimo, se tornam mais receptivas aos remédios e à cura. Então, Allan Kardec já tinha notado o efeito prático, empírico da prece. Isso já seria suficiente para nós orarmos, né? Porque nós sabemos que funciona e para muita gente é isso que interessa. No entanto, nós no Espiritismo, nós temos uma compreensão que vai além do efeito da mera constatação empírica. Nós conhecemos a oração do ponto de vista teórico, nós sabemos como ela funciona. Então, nós sabemos que existe uma comunicação entre nós através do pensamento, nós sabemos que estamos em comunicação com os espíritos o tempo todo, nós sabemos que a comunicação com Deus se faz de uma maneira permanente, não tem como Deus não saber o que nós estamos fazendo e pensando, mas nós termos consciência dele, né? Ele tem consciência de nós o tempo todo, nós é que não temos dele. Então, a prece é esse momento em que nós temos consciência de Deus e nos colocamos em contato com Ele. E, neste momento, né, uma série de coisas se produzem. Então, nós temos dentro do Espiritismo esse conhecimento, que é um conhecimento empírico, nós sabemos que a prece funciona, e um conhecimento teórico, né, porque nós sabemos como ela funciona. E não bastasse isso, nós vamos constatar que, por exemplo, uma das coisas que Allan Kardec observava é que os espíritos necessitados que se comunicavam nas reuniões espíritas pediam prece. Então, quando Allan Kardec perguntava o que é que nós podemos fazer por você para melhorar a sua situação, e os espíritos em geral pediam prece. Então, note que a prece é uma manifestação da nossa alma que pode ser extremamente positiva, não só para nós, mas para os outros. Então, quais são as razões para nós orarmos? Por que nós devemos orar se Deus conhece tudo, sabe tudo? Bom, isso é muito relativo, né? Deus sabe tudo e conhece tudo, sem dúvida.
Mas isso não justifica nós não orarmos, é muito pelo contrário. Então, quais são as razões pelas quais nós devemos orar? Bom, a primeira delas é que nós temos livre-arbítrio. Deus conhece tudo, mas Ele nos criou com liberdade. Então, nós devemos, todos os dias, nós temos coisas para escolher. Todos os dias, nós temos que pensar e decidir. Todos os dias, nós estamos diante de dilemas morais. Coisas que nós temos, muitas vezes, por exemplo, uma mulher que vai ao médico e o médico lhe diz, olha, há um risco da sua gravidez ser a gravidez de uma criança que vai ter um mal, vai ter uma doença qualquer. Bom, nesse momento você tem um dilema moral, você tem uma decisão a tomar. Eu tenho uma amiga que viveu isso, escolheu guardar a criança, né, e a criança vai muito bem, obrigado, graças a Deus. Mas é um dilema. Nestes momentos, a oração pode ser um recurso maravilhoso. Nós, então, todos os dias temos decisões de trabalho, decisões de família, vamos mandar ou não um filho estudar fora, vamos fazer ou não uma compra, vamos fazer ou não um negócio. A nossa vida está cheia de decisões que precisam ser tomadas, coisas mais ou menos graves. Então, quando nós oramos, nós nos colocamos, evidentemente, em comunhão com esses espíritos superiores e eles podem nos inspirar. Então, a segunda razão é que a intuição começa a funcionar e os espíritos começam a nos enviar conselhos, porque nós, em estado de oração, começamos a receber, né, essas intuições. Então, notem que no momento em que nós estabelecemos essa comunicação, ela vai ficando cada vez mais afinada e nós vamos recebendo cada vez mais facilmente a intuição. Os espíritos, eles veem mais, e obviamente nós estamos falando aqui de espíritos superiores, sabem mais, conhecem mais, e ainda um detalhe, eles conhecem o nosso plano reencarnatório. Então, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ele muitas vezes vai nos intuir, ele ou os nossos espíritos familiares vão nos intuir de maneira não só a responder às nossas questões, mas também a respondê-las de modo a que nós continuemos no caminho que nós nos propusemos quando reencarnamos. Então, isso é muito importante, porque cada um de nós tem um plano de vida e nós podemos pedir a mesma coisa, duas pessoas lado a lado podem pedir a mesma coisa numa oração, mas a resposta para uma pode não ser necessariamente igual à da outra, porque são dois contextos diferentes de realidade reencarnatória. Assim, meus amigos, se você decide, né, que vai começar a orar e que precisa orar mais, e eu particularmente acho que nós precisamos orar muito mais do que nós oramos, e não é aquela coisa de fazer uma prece rapidinha na hora de dormir, já quase caindo no travesseiro, né? É realmente orar para valer. Separar alguns minutos do nosso dia e à medida que nós mergulhamos nessa oração, nós vamos percebendo os efeitos que ela tem sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa aura, sobre a nossa atmosfera espiritual. Então, isso precisa ser experimentado, não dá para descrever, né? A pessoa precisa experimentar a oração. Mas quando você vai orar, como é que você faz? Há algumas condições para que a oração funcione. Allan Kardec reservou páginas e mais páginas no Evangelho segundo o Espiritismo e em todas as suas obras para a prece, o que, aliás, mostra a importância que ela tem, né? Não é só um ato religioso, é um ato científico, digamos, hoje.
porque há mesmo pesquisas que mostram, né, que a prece funciona. Pesquisas científicas que mostram o efeito que ela pode ter sobre a nossa saúde, sobre a saúde das pessoas. E um dia nós poderíamos falar mais disso, mas não é o nosso objetivo hoje. Assim, quando nós oramos, o que é preciso? Quais são as condições da oração? Bom, a primeira e mais fundamental é a sinceridade. Deus nos conhece, os Espíritos sabem quem nós somos. Mas a sinceridade, quando você se posta diante de Deus, se coloca diante dele com sinceridade, você está dizendo para ele que você o respeita. Você não está pedindo algo e escondendo, né, aquilo que você é ou aquilo que você fez. Você se apresenta diante dele e diz: Senhor, eu sou assim, mas eu estou aqui pedindo ajuda. Eu estou aqui porque eu quero melhorar. Eu estou aqui para que o Senhor me ajude. Então, não tente esconder, nem racionalizar, que é quando nós inventamos desculpas. Olha, Senhor, eu mandei aquelas 10 pessoas embora, mas o senhor sabe, né? A empresa está passando por um momento difícil, né? Às vezes você mandou porque você só está pensando em você mesmo. Então, seja honesto de pelo menos reconhecer a verdade e dizer: Senhor, eu fiz um erro, eu estou realmente pensando só em mim, eu fui egoísta, mas eu gostaria de corrigir isso. Então, a sinceridade e o arrependimento vão juntos. Porque não adianta se apresentar diante de Deus, reconhecer o quem nós somos e o que nós fazemos, mas não se arrepender. E o arrependimento tem que vir verdadeiramente do coração. Nós somos humanos, nós erramos. Deus sabe que nós não temos condições de não errar. Faz parte da nossa condição de aprendizado. No entanto, Ele espera que nós tenhamos a honestidade para que Ele possa nos ajudar. Então, sinceridade e arrependimento são as condições de base para a oração. Perdoar as ofensas contra quem nos tem ofendido, e muitas vezes nós não somos capazes de perdoar, mas então digamos a Deus, sejamos honestos, digamos a Ele com toda a honestidade: Senhor, eu estou magoado com tal coisa, eu ainda não sou capaz de perdoar tal pessoa ou tal coisa que me aconteceu. Então me ajude, Senhor, a perdoar, me mostre como perdoar. E nesse momento Deus te ouve, porque você está sinceramente buscando a melhoria da sua alma. Você está diante dele com honestidade. E o fator talvez o mais importante é a humildade, porque é reconhecer que Deus sabe, Deus vê, Deus pode. E diante dele nós temos que ter essa atitude de humildade, né? De quem reconhece que ele é maior, que ele pode. Nós somos muito pequenininhos. Então, muitas vezes as pessoas oram, né? Mas é preciso respeitar as condições da oração. O que é que nós podemos pedir na oração? Bom, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos. Mas é óbvio que, como uma criança pode pedir tudo o que ela quer ao pai, o pai vai dizer às vezes sim, às vezes não. E ele vai dizer sim ou não porque ele sabe, né? Pai, eu posso pular do terceiro andar? Não, filho, você vai quebrar as pernas, você vai se machucar. Então nós, como adultos, sabemos mais. É a mesma coisa com relação a Deus. Então nós podemos pedir tudo o que nós quisermos, mas com bom senso. Você pode pedir, por exemplo, pela tua saúde. Você pode pedir, e aí vem, né? Nós voltamos lá na parte que nós já falamos. Por que nós oramos? Bom, nós vivemos, além de ter que decidir e escolher, nós vivemos conflitos, nós vivemos dificuldades, nós temos lutas familiares, nós temos lutas no trabalho. Então, nós podemos pedir orientação e ajuda na resolução de todos esses problemas, mas com bom senso. Você pede pela saúde de um familiar,
mas você não conhece o plano kármico dele. Às vezes faz parte do karma dele passar por aquela doença. Mas Deus vai ouvir, e se não for possível mandar a cura, ele vai mandar o alívio. Deus sempre responde às nossas preces segundo o nosso merecimento, segundo o nosso plano reencarnatório, segundo a nossa condição, né, de entendimento e de moralidade. Então, nós notamos que não importa o que, nós podemos pedir coisas materiais, podemos, por que não? Um emprego melhor, por que não? Né? A cura de uma doença, nós podemos pedir. Mas se nós nos colocamos diante de Deus com humildade, nós sabemos que Ele vê mais. Nós sabemos que Ele vê, inclusive, aquilo que é o melhor para nós. Então, na prece, peçamos, mas peçamos com humildade, dizendo: Senhor, eu não sei se eu tenho o direito de pedir isso. Eu não sei, Senhor, se isso é o melhor para mim. Mas então me mostre e que eu possa entender a sua resposta. E como é que Deus responde? Deus pode responder de maneira sutil. Às vezes você nem percebe que ele respondeu. Como assim, César? Bom, você pediu um novo emprego. E aí naquela semana você encontra um amigo que diz: olha, no meu emprego nós estamos fazendo tal coisa, estamos precisando de... Às vezes é ali que está a solução. Você lê algo num jornal, você vê algo na TV, você escuta alguém falando alguma coisa no rádio. Às vezes a resposta de Deus é sutil. Então nós temos que, quando orarmos, pedir também para que Ele nos deixe de olhos e ouvidos abertos, de coração aberto, para ouvir as respostas. Às vezes a resposta de Deus é direta. Nós pedimos a cura de uma pessoa e a pessoa sara. Nós pedimos a nossa cura e nós saramos. Nós pedimos um novo emprego e no dia seguinte chega um convite para um emprego. Há dezenas, centenas de relatos de pessoas que oram com fé, com sinceridade, com as condições que nós falamos e que veem suas preces respondidas. Chico Xavier, todo mundo, né, que é espírita talvez conheça a história, sai um dia para ir, né, para a Vila do Pássaro Preto, onde eles faziam distribuição de alimentos, e não havia nada. Então ele disse para as pessoas: olha, nós vamos, e lá nós vamos pôr as vasilhas de água, e vamos orar, fluidificar a água, e vamos distribuir a água, e fazer uma prece, é tudo que nós podemos fazer hoje. E ele foi. E quando ele chegou no local, daí a pouco chegam os caminhões que tinham sido mandados de São Paulo por amigos, carregados de mantimentos. Então, às vezes, a resposta de Deus é imediata, evidente, efetiva, concreta. Nós não precisamos fazer força para ver, ela vem na nossa cara. Né? Então, há muitos relatos desse tipo. E, às vezes, Deus nos responde de maneira indireta. Por exemplo, você pediu algo e naquela semana chega alguém que vem te pedir algo. Mas aquela pessoa que você vai ajudar, no momento em que você se movimenta para ajudá-la, você descobre a solução para o seu problema. Então é por isso que os espíritos dizem que uma das maneiras de orar é trabalhar no bem. Porque quando nós trabalhamos no bem, nós estamos já nesse circuito de comunicação positiva. E então nós podemos receber a solução dos nossos problemas, porque nós também estamos participando da solução do problema de outros. Então, quem trabalha na caridade normalmente recebe a resposta das suas orações de um modo muito claro, né? Porque nesse esforço de ajudar você acaba sendo ajudado, faz parte da lei da vida. Então, meus amigos, a conclusão aqui é simples: oremos sem cessar, né? Oremos em todo tempo, como dizia Paulo de Tarso. Esse é um mundo cheio de perigos, cheio de desafios,
perigos que muitas vezes comprometem a nossa viagem reencarnatória, né? Colocam em perigo os nossos planos de melhoria espiritual, que podem nos fazer, né, perder o caminho, perder o rumo. Então, se você me perguntar, a prece funciona? Sim, a prece funciona sempre. Nós é que às vezes não percebemos e não entendemos as respostas, porque às vezes não também é resposta, né? A gente acha que Deus tem que responder sempre sim. E se a resposta é não, de duas umas, ou nós não entendemos quando ele respondeu, porque foi sutil e nós não estávamos atentos, ou ele disse não, e não é também uma resposta, porque você precisa naquele momento daquele não. Não faz parte da tua vida um sim. O não é o melhor para você naquela situação. Então a oração funciona? Funciona, mas nós precisamos de prática, de exercício. Nós deveríamos reservar mais tempo na nossa vida pessoal e na nossa vida no centro espírita, nas igrejas, sejam quais forem, para a oração. Né? Os católicos têm, né, os grupos de oração, e isso é muito interessante, porque eles vão percebendo com o tempo que a oração é um produto do exercício, da prática, é uma comunicação que vai ficando cada vez mais afinada e que funciona maravilhosamente bem, sobretudo para nos equilibrar, para melhorar o nosso estado psíquico, para nos dar uma percepção diferente da vida, para nos dar paciência, resignação, coragem nas lutas e nos sofrimentos. Então, amigos, pensemos com carinho na prática e no exercício da oração. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva sempre. Um grande abraço a todos vocês.